Olá a todos, bem-vindo ao Talk Show do Dr. Pillai Millionaire Yoga. Para te manter atualizado, vou passar os 6 princípios pelos quais Dr. Pillai passa em seu processo de Millionaire Yoga. Vou demonstrá-lo no quadro. Durante a parte 1, Dr. Pillai falou do passo 1 e 2. Princípio 1 é ativar seus centros neurológicos para o dinheiro. E ele deu destaque particularmente ao cérebro médio e à glândula pineal. No princípio 2, nós falamos sobre como recompor sua frequência para o dinheiro. Ele nos deu uma bela experiência usando o som Ring. Agora, na parte 2, o Dr. Pillai continuará com os próximos 2 princípios do processo Millionaire Yoga. O terceiro passo é limpando o córtex negativo. Dr. Pillai demonstrou onde fica o córtex no seu modelo de cérebro que está ali. Princípio 4. Explorando o poder da fixação de metas. Então, Dr. Pillai, bem-vindo de volta. Estamos prontos para o seu próximo ensinamento. Eu vou falar sobre limpar o córtex negativo. Mas antes queria refrescar sua memória sobre o que eu disse na sessão anterior. Nós estávamos falando em termos do cérebro de um milionário versus o cérebro do homem pobre. Então, o cérebro do milionário é o cérebro médio. É claro que ele usa o neocórtex também, mas sobretudo ele usa o cérebro médio. Este cérebro é fora de tempo e sem limites, pode fazer qualquer coisa. Então, com que precisão nós podemos definir isso? E qual é o cérebro do homem pobre? O cérebro do homem pobre é a parte do cérebro exterior, que é baseada na lógica, baseada na identidade. Especialmente nós temos que, deixe-me pegar o cérebro de novo aqui, este é o lóbulo frontal. O lóbulo frontal é o problema. É isso que te dá a identidade. E o lóbulo parietal também. O lóbulo parietal pode trabalhar muito mais que o lóbulo frontal, sem querer depreciar. Mas é onde nós somos pegos na lógica e na sua própria identidade. Eu sou um homem pobre. É onde todos os problemas começam. E então você não é capaz de sair dessa identidade. Então você tem que sair disso. Todos nós conhecemos nossa identidade. Mas se você quer ter uma identidade, eu preferiria que você tivesse uma identidade em algum lugar próximo daqui. Este é o cerebelo inferior, que é o cérebro de Deus. Existem algumas partes aqui no lóbulo temporal. Então eu vou te ensinar todas essas coisas em cursos avançados. Agora nós podemos precisamente, com a ajuda da ciência moderna, descrever o que os yogis descobriram através da sua intuição. Eles falavam em termos de religiosidade, linguagem espiritual, mas agora nós somos mais precisos, porque temos a ciência desenvolvida a este nível. Então, de novo, qual é o cérebro de um milionário? O cérebro médio. Qual é o cérebro de um homem pobre? O córtex. Então, tendo dito isso,
Bom, os dois, o homem pobre e o milionário, têm o mesmo cérebro, mas é a ativação que importa. O que temos que ativar é a área do cérebro médio. E ela vai ficar em sintonia com todas as possibilidades. E para o resto das pessoas, 99% das pessoas, elas estão presas na sua lógica, elas não têm capacidade para sair disso. E é onde o problema está. Eu me lembro de um exemplo de Oprah Winfrey. E ela é uma multimilionária. Ela é uma das poucas multimilionárias em Hollywood, na indústria do entretenimento. Além de Steven Spielberg e algumas outras pessoas. Mas eu estava assistindo há alguns anos atrás. Larry King estava tentando trazer Oprah em seu show e levou muito tempo para conseguir. Mas finalmente ela conseguiu falar com a Oprah. Ela não pôde ir ao estúdio e ele foi até onde ela estava e ficou feliz com isso. E Oprah estava contando sobre seu cérebro de pobre. Embora tenha se tornado bilionária, ela ainda estava dizendo: eu sou uma bilionária agora, mas ainda assim, quando eu estou hospedada em um hotel 5 estrelas e eu quero ligar para alguém, fazer um interurbano, eu ligo para a pessoa e peço para a pessoa me ligar de volta, porque eu não quero gastar dinheiro. Os hotéis cobram muito caro pelas ligações. Então é assim que a mente é, entende? Embora você tenha bilhões de dólares que não conseguiria gastar em uma vida, ainda está preocupado com o pouco dinheiro para pagar um telefonema de hotel. E isso acontece com todo mundo. E com pessoas que não têm dinheiro ou têm pouco dinheiro é ainda pior. Então, o que podemos fazer? Uma transformação no comportamento, afirmações, tudo isso está ok. Mas nós temos que construir alguma coisa profunda, em nível fundamental, em nível da raiz. Existe um provérbio: regue a raiz para aproveitar a fruta. Nós temos que regar a raiz. Não existe ganho em regar o caule. Regar as flores, as folhas, isto é inútil. Então todas essas técnicas de regar o caule, a casca, as folhas, as flores, elas não vão funcionar. Onde estão as raízes? As raízes estão aqui. As raízes estão no cérebro. E é isso que precisamos mudar. E uma vez que nós mudamos, acabam os problemas. Então nós podemos sair da identidade. É por isso que o homem tem sido simbolizado como uma árvore de cabeça para baixo. As raízes estão aqui. E se você tomar conta disso, você pode tomar conta de tudo. Por algum tempo, eu estive trabalhando em um projeto chamado Inibidores de Pensamentos Estúpidos. Assim que um pensamento estúpido aparece, temos um alarme. Então paramos este pensamento estúpido. Ok, eu sei que em breve teremos um aplicativo. Acho que estão trabalhando em um aplicativo agora, um app. Está tudo no pensamento estúpido. A pobreza é um pensamento estúpido. É como eu disse na sessão anterior, sobre a garçonete que veio até mim. O dinheiro não é tudo. Você não precisa de dinheiro. Ela precisava de dinheiro mais do que ninguém. Você não quer mandar seus filhos para uma boa escola? Não quer ter um bom carro, uma boa vida? Então por que está dizendo que o dinheiro não é tudo? Claro que o dinheiro não é tudo, nada é tudo. Mas ele pode suprir várias coisas que você precisa.
Agora eu vou dar um exemplo de como o cérebro de uma criança de família pobre é severamente deficiente. O dinheiro tem um elo direto com o cérebro. Então vá ao cérebro e mude o cérebro. Eu estive procurando por vários modelos de como podemos ativar diferentes partes do cérebro. Há muitos gadgets disponíveis no mercado. Existe um chamado God Helmet. Você pode colocar eletrodos em diferentes partes do cérebro e ativá-los. Muitos desses gadgets não são aprovados pelo FDA, porque o cérebro é um órgão muito sensível, então não podemos mexer muito com ele até sabermos o que estamos fazendo. Mas é uma boa ideia, um bom caminho. Estou certo de que seremos capazes de ativar o Cérebro Med e tirar as crianças da miséria. Você sabe, existem ONGs encarregadas cuidando dessas crianças e dando uma boa educação na Índia e também no resto do mundo. Mas principalmente na Índia. Essas crianças, nós estamos tentando ativar seus cérebros através de um programa de inteligência fonêmica, porque é muito válido. Então, se você permanece negativo, o que você vai fazer? Se você permanece aqui, você não consegue. Eu dei o exemplo de Oprah Winfrey, embora ela tenha se tornado uma bilionária, os velhos pensamentos vêm para reforçar em você: eu não quero gastar meu dinheiro. Então, a mente negativa, o cérebro negativo, deve parar de ter pensamentos negativos. Isso é muito, muito importante. Identidade negativa. Identidade não é um nome. Identidade não é um trabalho. Assim que você tem uma identidade, você não vai a lugar nenhum mais. Veja Branson, Richard Branson. Eu estou desenvolvendo agora um programa chamado Branson Yoga. Ele abandonou o colégio. Abandonou o colégio e ele tem agora 165 companhias. E como ele fez isso? Fez porque ele não tinha uma identidade. A identidade do tipo: eu abandonei a escola, eu não tenho dinheiro para investir no negócio, eu não tenho habilidades, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Essas ideias vêm daqui, do lóbulo frontal. E o resto do córtex também é responsável por isso. Então você tem que sair dessa identidade. Você pode ter a identidade que quiser. Eu estou falando em termos de filosofia. Quando falo em identidade, mas quando eu falo em termos de lóbulo frontal, é isso que é realmente útil. Na Bíblia, no último capítulo das Revelações, o mundo vai ser destruído, então vem um anjo e diz para o resto dos anjos: ei, não destrua o mundo. Não destrua até eu selar a testa dessas pessoas. E depois disso, tudo será. O que selar a testa significa? É o lóbulo frontal. Transformar o lóbulo frontal. Não existe outra explicação que eu possa dar para essa passagem bíblica. Mas na Índia existe um monte de literatura sobre o lóbulo frontal. Vocês sabem, mesmo tendo sido swamis indianas, você deve ter visto alguns dos meus vídeos antigos do YouTube. Quando eu era Dattatreya Sivabhava, eu costumava ter cinzas sagradas na minha testa. Isto é para bloquear ou transformar o lóbulo frontal. Existe outro secto, eles usam outra marca aqui.
Então é aqui que o problema está. A identidade tem que ser transformada. Então nós temos que ter uma identidade diferente. Nesse caso, uma identidade milionária. Estou muito orgulhoso de estar vivendo nessa era onde nós podemos dar oportunidades para todos, de mudar sua identidade, de uma identidade de um homem pobre para a identidade de um milionário. Nós temos que fazer isso. Por quê? Porque temos que auxiliar as crianças, pelo menos. Desenvolver seus cérebros, isso não só afeta a sua educação pessoal, mas isso também afeta a educação dessas crianças. Porque está afetando o seu cérebro, não é só a má nutrição. A nutrição é um fator, definitivamente, mas além da nutrição, existe a importância de ativar diferentes partes do cérebro. Então, limpe o córtex negativo. Nós temos que limpar o córtex negativo de toda a identidade e colocar a identidade de um milionário. Como limpar essa área? Isso nós vamos fazer agora. Eu vou te dar uma técnica simples, uma meditação para isso, que é uma filosofia que levaria algumas horas para explicar, então eu não vou fazer isso. Mas eu vou dar para vocês como uma pílula. Todas as coisas que eu dei para vocês são como pílulas, porque eu não levo tempo com explicações. Nós não estamos num grupo acadêmico, afinal. Mas é como se você tivesse uma dor de cabeça e tomasse uma aspirina. Não é necessário saber sobre a farmacologia da aspirina. Apenas tome a aspirina e a dor de cabeça some, é só isso. Então vai ser apenas como uma pílula para parar o córtex negativo. E levá-lo além, a uma identidade ilimitada. Agora faremos a técnica. Feche os olhos. Agora preste atenção no seu cérebro. Você pode focar em sua testa. É bem fácil de fazer. Então, um pouco mais para cima, no lóbulo parietal. Este lóbulo te dá a orientação espacial, onde você está sentado, o local que você está, e também dá parcialmente a identidade. Então, ao lóbulo occipital, que está envolvido com a nossa visão, e aos lados, perto das orelhas, os lóbulos temporais. Foque nesses lóbulos e então volte para o terceiro olho, centro da testa, através do qual você vai entrando no seu cérebro para a direção da glândula pineal. Como eu disse, a glândula pineal pode dar acesso à zona atemporal, onde você pode mudar dimensões. Agora, aqui está a técnica. Apenas foco e atenção em diferentes partes do córtex. Preste atenção no cérebro médio também. Apenas imagine o cérebro médio.
Agora sinta o cérebro inteiro. Como se fosse energia do céu para ajudar você. Com a visualização apenas, seu cérebro inteiro perceba preenchido com o céu azul. Azul sem nuvens. Preencha seu cérebro com um céu azul. Natureza etérea, sem substâncias, mas preenchido com o céu. Isso vai limpar a sua negatividade nas diferentes regiões do córtex. E também do resto do cérebro. Imagine o céu azul ocupando o cérebro inteiro. Isso vai fazer acelerar o tempo. Então você não terá que esperar para sempre, porque você está preenchendo a si mesmo, preenchendo o cérebro com vibrações do espaço sideral. Então você irá entender meu ensinamento de que esperar é uma perda de tempo. Habitualmente, o resto do cérebro vai nos dizer que esperar é apropriado e nós vamos esperar. Mas isto é uma perda de tempo. Sinta o céu, sinta o cérebro como o céu. Céu e cérebro, o cérebro vai mudar. O cérebro vai mudar e dará a você consciência ilimitada chamada Chit. Chit Akasha em sânscrito. E sendo assim, sua mente limitada vem a ser Chitta. Um Chit é o céu. O céu é o limite. Livro de Wayne Dyer. Para quem odeia meditação, ele escreveu o livro Manifest Your Destiny, Crie o seu próprio destino, com base nessa meditação. Você pode criar o seu destino, essa é a verdade. E como você faz isso? Mudando o cérebro. Sentindo seu cérebro com a energia do céu azul. No lóbulo frontal, parietal, no occipital, no temporal, eles são áreas do neocórtex. É só ir para dentro e preencher o cérebro com essa energia azul celestial. Você está delimitando a si mesmo. Você não tem mais a antiga identidade. Por exemplo, João o carpinteiro. Quem disse isso? Você está reforçando essa identidade. Essa identidade tem que acabar e mais energia do céu azul tem que penetrar em cada neurônio do seu cérebro. E a identidade se vai. E é assim que se limpa o córtex negativo. Isso deveria ser ensinado lá nas escolas. Com poucos minutos você pode mudar
uma grande quantidade de neurônios. Os neurônios se auto-reorganizam. Com essa nova energia que é ilimitada. Eles podem se reorganizar. Você deve estar perguntando como mudar sua atitude negativa. Tentou ler muitos livros e perdeu tempo com palestras e workshops. Economize esse dinheiro, sente-se em sua casa e sinta o seu córtex e o cérebro médio, todas as partes do cérebro com a energia do céu azul. Essa é a tecnologia Yogi. E é assim que eu quero fazer 99% das pessoas ocuparem Wall Street. Não através da lei, não através de outro meio, porque não existe outro jeito. Não existe outro jeito de mudar as finanças das pessoas. Isso não vai custar dinheiro algum, estou dando de graça a vocês. É um presente de Deus para vocês. Tudo que você precisa é treinar. É por isso que temos programas de treinamento. De outra forma, quando você sair dessa aula, vai continuar com o que já estava fazendo. Então isso é muito importante. Se disciplinar através de um programa de treinamento é importante. De outra forma, irá automaticamente entrar no modo negativo. É necessário treinamento. Agora, relaxe. Lentamente, abra seus olhos. Eu estava lendo um livro que tinha o título Blame It on the Brain, Culpe o Cérebro. Eu pensei que seria um bom livro, mas não era. Mas o título é ótimo. Então, se você está tendo pensamentos negativos, você deve culpar o cérebro. Nós temos que culpar alguém. É melhor culpar o cérebro. E uma vez que você culpa o cérebro, você pode mudá-lo. Este é outro livro que eu queria mostrar a vocês. Teach with Poverty in Mind. Ensinando com a pobreza na mente. Eu recomendo muito este livro. Ele irá fazer as pessoas realmente se tornarem responsáveis. Responsáveis. Se você é pobre, isso afetará suas crianças, o cérebro de suas crianças. E quem é o responsável? Você será o responsável. Isso é ciência absoluta. E esse escritor está desenvolvendo programas de estudo para escolas. E está ganhando reconhecimento ao redor do mundo. O cérebro pobre vem de um pai pobre. Existe um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Um pai pobre desmotiva a criança dizendo, não, nós não podemos fazer nada. Isso não encoraja. O pai rico diz, vá em frente, vá e faça.
Então você tem a responsabilidade de mudar seu cérebro e de ajudar seus filhos a mudar o seu cérebro. Tem um outro livro de Eric Jensen que eu gosto, The Brain and Mind, o cérebro na mente, Teaching with the Brain and Mind, ensinando com o cérebro na mente. O que é o cérebro? É o cérebro que dá origem à mente e temos que observar o cérebro. É mais preciso. Agora existem livros surgindo e você pode ir além e observar. Observar que a química do cérebro, é o que causa a pobreza. Porque eu queria encontrar pesquisas e voltei para a Índia para fazer isso. Qual é a química que causa a pobreza? A neuroquímica. Como a melatonina, nós conhecemos a melatonina, todo mundo conhece o que ela faz. Ela faz você dormir. Então nós podemos identificar e podemos fazer muito melhor. Os Siddhas sabiam sobre isso? Os mestres yogis sabiam? Sim, sabiam. Há ervas que você pode tomar. E as ervas podem te dar mais poder cerebral, podem mudar o cérebro. Então, essas são as coisas que podem nos ajudar a alcançar nossa meta financeira. A menos que o mundo se torne próspero, nós nunca vamos criar. Nós nunca vamos criar o paraíso na Terra. Todos estão sofrendo e nessa corrida de ratos para conseguir dinheiro, ninguém é feliz. Não, a ideologia política não vai ajudar. O comunismo falhou. Falhou em tentar igualar todo mundo. Isso não vai funcionar. O capitalismo falhou. Toda ideologia falhou. Então a única ideologia que vai é aquela que é baseada em desenvolver o nosso cérebro. O próximo passo em minha pesquisa é para encontrar o neurotransmissor, a química neural. A química neural que é responsável pela pobreza. Aí vamos mudar o cérebro. Isso vai acontecer, não é apenas um sonho. Como eu disse, minha orientação é: religião é cega sem a ciência. Por isso eu não me importei de mudar de um swami, um guru, para um estudioso, um cientista. Eu vou gastar muito mais do meu tempo estudando o cérebro, estudando a teoria das cordas. Assim eu posso ser útil para o resto do mundo. Então, faça a meditação do céu. Ela irá limpar seu córtex negativo. Agora vamos passar para o próximo ponto, que é explorar as metas fixadas. E especialmente na América, se você perguntar a alguém o que você vai fazer digamos, depois de se formar, eu não sei, esta é a resposta errada. Eu vou falar sobre isso. Existe alguém que quer
me fazer alguma pergunta, podemos deixar as perguntas para depois. Gostaria de terminar o próximo passo ou quer responder as perguntas agora? Então eu vou terminar este passo e então prosseguimos. Então, quando você pergunta às pessoas o que vem depois, o que vão fazer? Eu não sei. Ou então elas respondem alguma coisa muito medíocre. Ninguém fala, eu quero me tornar um milionário, eu quero ser um ministro, eu quero ser um presidente. Eu vou me candidatar ao emprego num restaurante. E quem é o responsável por isso? O indivíduo que tomou a decisão é o responsável. E por que ele está tomando essa decisão? Culpe o cérebro. É assim que é, não o cérebro de outro, é melhor culpar o seu cérebro. Culpe o cérebro é o estúpido. Então nós precisamos de um cérebro melhor. Se você tiver um cérebro melhor, ele não vai te dar um pensamento estúpido ou medíocre. Ele vai te dar a ideia, bem, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Eu gosto muito do Obama porque, olha, de onde ele veio, o pai teve que deixá-lo e voltar para a África, a mãe foi para a Indonésia. E ele é negro com uma identidade muito miscigenada. Eu li o seu livro, The Audacity of Hope, a audácia nas aspirações. Eu posso ser negro, eu posso ser um senador júnior. Eu não tenho tanto dinheiro como os outros senadores, mas eu ainda vou ser presidente dos Estados Unidos. Nenhum negro tinha se tornado presidente dos Estados Unidos, mas ele se tornou, então todo mundo deveria ler este livro, The Audacity of Hope. Ele sabia quais eram as suas aspirações. Está tudo no cérebro. Se tiver no cérebro, ele vai fazer acontecer. Então fique sem metas, é disso que eu estou falando. Você tem que definir uma meta. Se você definir uma meta baixa, você irá manifestá-la. Então, o que é uma meta? Uma meta é uma direção. Se não tivermos uma meta, não vamos a lugar nenhum. Você não tem direção. Essa é a minha equação. Sem meta é igual a lugar nenhum, igual a sem direção. Se eu tivesse que voltar para San Diego, Fallbrook, onde eu vivo, e não tivesse uma direção, eu nunca chegaria lá. Então eu tenho que ter uma direção. Isto é uma meta. Na vida você também tem que ter uma meta. E essa meta deve ser ilimitada. E como você faz isso? Mudando o seu comportamento? Sim, pode ser. Lendo biografias como a de Obama, isso também é bom. Mas ainda assim, o que você vai fazer? Quando Obama ou qualquer outra pessoa que veio de um meio humilde e se tornou um presidente, o que aconteceu foi a mudança no cérebro. Lendo, você muda o cérebro, os neurônios, e você pode começar a meditar e mudar o cérebro. E uma vez que você mudou o cérebro, então você pode. Você pode ter uma meta ilimitada. Eu gosto de Bill Gates. Tenho uma forte conexão com ele. Por sua realização, ele também abandonou o colégio. Como vocês sabem, muitas pessoas abandonaram o colégio, como Bill Gates.
Larry Ellison, Steve Jobs, todos eles talvez, mesmo fazendo a faculdade, não fossem bem. Mas eles abandonaram o colégio, então construíram impérios. Então Steve Jobs disse uma coisa. Eu estava lendo o livro de Steve Jobs, foi um presente para mim. Ele escreveu sobre a Índia. Ele tinha muita vontade de ir à Índia, mas ele não tinha dinheiro. Então ele trabalhou em algum lugar, juntou algum dinheiro e foi para a Índia. E quando lá estava, foi ver um Baba, chamado Karoli Baba, mas àquela altura o Baba já estava morto. Ele não queria ir embora e ficou lá. Então ele disse, escrevendo no livro, que ele aprendeu na Índia o que ele não poderia aprender no Ocidente. A superinteligência. Isso foi tão transformacional em sua vida. E ele foi conduzido para o Zen. Agora, Bill Gates e sua meta. Qual era a sua meta? Eu quero que todas as pessoas do mundo sejam meus clientes. Essa é uma grande meta. Que todo mundo use o meu Windows. Uma grande meta e bem simples. Em seguida, olhe para o negócio que ele tem. Todo mundo ser meu cliente. E ele conseguiu realizar. Por isso, se você errar em definir uma meta, tudo surge a partir disso. Esse é o problema. Então, o que você precisa fazer é procurar pela sua meta. Como eu disse no início, quando você diz eu não sei, não diga eu não sei. É melhor você saber qual é a sua meta. Caso contrário, será um problema. Existe um livro de Bill Gates chamado A Empresa na Velocidade do Pensamento. Isso é o quão rápido você deve manifestar seus desejos. Eu estudei todos esses caras, por isso eu uso eles como exemplo. Nesse curso, como de Richard Branson, todas as pessoas perguntam a Richard Branson, como você criou tantos negócios tendo abandonado o colégio? Qual é a sua filosofia? E ele diz, ele é um cara muito controverso, vocês deveriam ler seu livro. Dane-se, vamos fazer. Tem cerca de 200 páginas, pelo menos. No livro ele diz, o segredo, você quer saber o segredo? Na minha vida pessoal, assim como na minha vida de negócio, todo segundo conta. Todo segundo conta, eu não desperdiço o meu tempo. Em meus programas de treinamento e em outros programas eu incluo seus livros e a sua filosofia que é chamada de Branson Yoga. E é yoga. Um treino mental, isso é muito, muito importante. Metas são muito importantes. Por que nós não somos capazes de criar boas metas? Metas práticas. De novo, culpe o cérebro. De novo, culpe o seu cérebro. O cérebro não está tendo os pensamentos certos. Não está enquadrando as coisas. Tudo que você precisa é ter apenas uma boa ideia. E essa ideia pode ser, por exemplo,
Eu quero que todas as pessoas do mundo sejam meus clientes. Então você cria um produto como este que todo mundo quer usar, o Windows. Quero dar mais um pequeno exercício. Feche os seus olhos. Ele vai te ajudar a enquadrar as coisas. Veja, na América usam essa palavra constantemente, enquadrar. Apenas imagine um quadrado. Este quadrado vai em direção à sua meta definida. Não pense que essa é uma técnica simplória e sem significância. Na realidade, ela é tremendamente significante. Geometria é tudo. Por isso Platão disse: se você quer conhecer Deus ou ter um alto estado de consciência, você deve conhecer geometria. Em sua academia, pessoas não tinham permissão de participar a menos que conhecessem a geometria. Eu não vou prosseguir explicando porque não é necessário isso agora. Apenas imagine um quadrado. Um quadrado azul, vermelho, qualquer cor é válida. Você pode criar qualquer quadrado para este exercício. Geometria é abstrata. Matéria, abstração e então a superinteligência. Esta é a equação, é a sequência. É por isso que geometria é muito importante. Ela está próxima da energia primordial. Você pode até mesmo desenhar quadrados. Até mesmo se você estiver num quarto quadrado, isso também pode mudar a sua energia. Por isso o Feng Shui é muito importante. Agora, relaxe. Porque a sessão é limitada. Eu posso apenas passar alguns conselhos. Fiz tudo. Tudo que é possível com o tempo disponível. Mas você pode trabalhar com essas técnicas em seu próprio tempo. Lentamente abra seus olhos. E agora? Pessoas estão fazendo perguntas pelo chat. Ok. Então, o primeiro é Michael. O pranayama pode ajudar a reduzir os pensamentos negativos? Sim, eu quero esperar até a última técnica, onde eu falarei mais sobre isso. Porque é um tópico mais vasto, então eu quero esperar e deixar por último. Ok, então, Michael, veremos a seguir. Dr. Pillai, pode falar sobre manifestar diretamente sem a necessidade do dinheiro? Sem a necessidade do dinheiro, podemos simplesmente manifestar diretamente? Claro, definitivamente. Eu dei o exemplo de Osho. Osho manifestava Rolls Royces diretamente. Ele não manifestava o dinheiro e com o dinheiro comprava Rolls Royces.
Ele nunca comprou nenhum Rolls Royce. Todos foram doados a ele. Ok, você pode visualizar uma casa e a casa se manifestará de alguma forma. O que você pensa que tem que fazer, por exemplo, você quer uma casa de 1 milhão. E hoje em dia eles querem um adiantamento de 20 a 25%. E este é o mercado, então você tem que ter 200 mil dólares. E se você cair nessa, culpe o cérebro. É o cérebro que está pensando assim. Ok, como eu já te disse. A primeira vez que eu vim para Los Angeles como Rini, nós ficamos em Pasadena em uma casa onde havia 2 pessoas vivendo. Esse rapaz, era uma casa que valia milhões. Ela era de aluguel. Por 20 ou 15 anos, pelo menos 15 anos. E esse rapaz, o inquilino que estava vivendo nessa casa, disse: eu tenho que sair e conseguir um emprego para comprar uma casa, porque assim eu vou ter que estar preparado para o mercado. Mas outro rapaz que também era inquilino disse: eu quero esta casa. E a senhora alemã, que era a dona da casa, disse a ele, seu nome era Tom, eu acho. Ela disse: eu estou voltando para a Alemanha e poderia vender a casa para você. Mas sei que você não tem dinheiro, mas tome conta da casa. Eu não vou voltar, porque meus pais estão doentes, então alugue a casa. Alugue a casa e com o pagamento envie o dinheiro para mim. E ele conseguiu então a casa. Só existe uma regra: você se torna o que você pensa. Eu vou sair e conseguir dinheiro para o mercado, e fazendo isso você vai se encaixar na realidade. Você não tem que fazer isso. Então, respondendo à pergunta, podemos manifestar objetos diretamente sem a necessidade do dinheiro? Sim. Como nós sabemos quando o terceiro olho está aberto? Quando seus pensamentos se manifestam na realidade. Qual é a ciência anti-idade que os siddhas usam? Eles usam várias técnicas. Alquimia é uma, ervas. Eles costumam usar ervas. Ervas muito raras e técnicas de meditação que você pode usar. Para a antidade eu ensino essa ciência, o mantra Arut Perum Yoti, Arut Perum Yoti, Tanit Perum Karunai, Arut Perum Yoti. Este é um mantra que ajuda na antidade. Esta é uma técnica que já foi provada por Swami Ramalingam, que transformou seu corpo em luz, e o mantra que ele usou foi Arut Perum Yoti. Então temos outra pergunta. Topilai, eu tenho recitado Clean e eu estabeleci manifestar o mínimo de 100 dólares diariamente nos últimos 4 meses. Eu deveria recitar Shrin em vez de Clean ou ambos? Você pode usar ambos. Você pode recitar Shrin, Clean ou Clean, Shrin, qualquer uma das formas está correta. Ok, eu acho que é só. Alguma pergunta dos convidados? Ok. Obrigado, Dr. Pillai. Estamos agradecidos pelos seus ensinamentos. E logo o Dr. Pillai estará conosco para a terceira parte do nosso programa.